Eu sei que eu demorei, mas estamos de volta agora para conversar sobre a mensagem e algumas curiosidades do segundo episódio da primeira temporada de The Chosen. O segundo episódio de The Chosen começa de forma similar ao primeiro. Uma estrela é notada por uma criança, e o responsável pela criança traz algum elemento da tradição judaica. Aqui em questão, a mãe está junto com outra pessoa celebrando o Shabbat e explica para o filho aquele distintivo judaico. Ao repetir esse elemento da estrela, a série quer reforçar a ideia da estrela que anunciaria o nascimento de Jesus. É como se tudo aquilo que estava acontecendo convergisse para o momento no qual outra estrela brilharia no céu para anunciar o nascimento do Messias. Aquele que é o propósito e o cumprimento de todas aquelas práticas e tradições. A mãe explica para o filho que o Shabbat, o sábado do descanso, era celebrado desde a época da aliança, porque Deus havia descansado no sétimo dia. O sábado, ela explica, honrava três coisas: a família, o povo e Deus. Além disso, há estrangeiros entre eles. Naturalmente, se o sábado honra o povo judeu, o filho pergunta por que eles permitiam que estrangeiros participassem daquela celebração, e a mãe responde que eles são bem-vindos porque todos são bem-vindos como povo de Deus. Esse era um dos propósitos da lei. Quando outros povos vissem o poder de Deus e o confessassem como o único Deus, eles deveriam ser aceitos entre os judeus e poderiam participar das celebrações para, juntamente com eles, honrar a Deus. Se por um lado a aliança mosaica distinguia os judeus dos demais povos, a aliança abraâmica dizia que quem abençoar Israel seria também abençoado. Ou seja, havia um caráter evangelístico que os judeus deviam levar consigo. A primeira vez que nós vemos a menção do Shabbat na Bíblia é no relato da criação, onde diz que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou. Shabbat, de toda obra. O Shabbat, então, é o clímax da criação. Esse descanso não significa que Deus parou de agir ou que Deus ficou cansado, mas que ele não está mais criando como nos 6 dias anteriores. Ao descansar, Deus está passando da etapa da criação para a etapa da providência. Nos 6 dias anteriores, ele criou tudo o que há, e a partir de agora, ele está sustentando tudo o que é. Esse descansar de Deus mostra que o Shabbat já estava escondido na criação. Assim, o Shabbat da lei é estabelecido por causa do Shabbat da criação. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por causa da aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel será sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia descansou e tomou alento. Diz Êxodo 31. Ele é um sinal da relação de Deus com o povo de Israel. Uma vez que Deus descansou no sétimo dia e o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher também deveriam descansar. A lembrança do Shabbat era uma forma de manter vivo na memória do povo o poder de Deus na criação, e ao santificar esse dia, os demais dias eram entendidos também como pertencentes ao Senhor. No Shabbat da criação, Deus olhou para tudo o que havia feito e encontrou prazer como um artista que termina a sua obra e encontra satisfação ao contemplá-la. Analogamente, o povo de Deus deveria separar o sábado para o descanso, para a contemplação do poder de Deus na criação. Os rituais e festas pagãs das outras nações são então substituídos pela celebração semanal do Shabbat, onde Deus e sua criação descansam. O sábado também era um meio de graça para que o povo tivesse acesso a Deus em oração. Na semana, eles tinham que trabalhar e, claro, orar, mas no sábado podiam se dedicar de forma particular para buscar a Deus. E em resposta, ele os alcançaria com graça, misericórdia, providência e perdão. Quando os judeus descansavam de seus trabalhos e atividades diárias, eles preveniam que suas vidas fossem vividas à parte de Deus, como se ele não existisse ou como se ele não importasse. As casas judaicas acendiam velas, e a sua luz alcançava todos os dias da criação em reconhecimento do Deus de Israel. Também havia o chamado ano sabático, que é descrito em Levítico 25, no qual a terra deveria ser posta para descansar a cada 7 anos. Isso deveria ser feito como uma lembrança de que a terra que eles plantavam era uma terra que pertencia a Deus. O sábado então se tornou um importante distintivo do povo judeu quando eles voltaram do exílio. Tendo passado 70 anos longe de suas terras, eles voltaram para uma terra que estava contaminada pela idolatria, mas Neemias ora em petição do que foi prometido em relação à terra. Portanto, o sábado passou a ser um importante distintivo para eles. É toda essa celebração que nós vemos nos vários núcleos judaicos do seriado. O mais importante é repetir que Jesus participou não da celebração pomposa dos fariseus, mas faz ali presente na humilde casa de Maria, com alguns de seus discípulos, para descansar juntamente com eles. Ele chama os cansados e os sobrecarregados a encontrarem nele o verdadeiro descanso. Enquanto caminhou na terra, em sua primeira vinda, ele disse que era o Senhor do sábado. Jesus se tornou o nosso descanso. E como ensina a carta aos Hebreus, é nele que encontramos comunhão com Deus em um descanso eterno, um descanso de nossas próprias obras. É em Jesus que descansamos. E assim como no primeiro episódio, acontece um lapso temporal que nos leva
aos tempos de Jesus. Ali, um fariseu anda entre as pessoas e elas param enquanto ele passa, como que para demonstrar respeito. Esse fariseu percebe Maria, agora curada, e corre espantado para contar as novidades ao Sinédrio. Enquanto isso, Mateus solicita uma conversa particular com o pretor Quintus. Lembre-se que no episódio anterior, Simão havia dito que tinha feito um acordo com ele. E aqui é possível ver o respeito que os soldados tinham pelo pretor, ou mesmo o medo, como se não fosse qualquer um que pudesse falar com ele. Além disso, quando Mateus fala que o pretor não deveria ter confiado em Simão e que isso foi um mau negócio, os soldados encaram isso como desrespeito, enquanto um deles se ajoelha e pede desculpas. Outro chega a sacar a espada e avança contra Mateus. A ideia aqui é muito clara. O pretor tinha a prerrogativa de responsabilizar aquele soldado por ter trazido Mateus, que o desrespeitou tão gravemente. A afirmação feita por Mateus foi encarada como uma ofensa, e o soldado era responsável por isso. Ao mesmo tempo, por causa da ofensa, Mateus merecia morrer. No entanto, o pretor impede o ato e não leva a afirmação como uma ofensa. Quintus faz um acordo com Mateus agora e o libera. E aqui vemos o poder que os soldados tinham. O pretor era uma figura eminente. Os soldados que tivessem alguém ou algum grupo sobre o seu poder seriam considerados responsáveis por qualquer coisa que aquela pessoa ou grupo fizesse e que desagradasse então o pretor. Somado a isso, a pessoa podia ser executada se fizesse algo que desagradasse a autoridade. Imagine o poder que isso dava aos soldados. Imagine que tipo de coisa poderia ser feita sob a ameaça de morte por desacato. Imagine como faltava descanso na alma de todos que estavam debaixo de Quintus ou que estavam debaixo dos soldados. Roma prometia paz. O termo Pax Romana é um termo muito famoso. Aqueles homens estavam ali para promover paz. E é verdade que eles poderiam impedir guerras, mas eles não podiam acalmar a alma. Nem toda a força romana, nem todo o poder romano, nem todos os Quintos e Neros do mundo seriam o bastante para acalmar almas que viviam debaixo do medo, do domínio e da opressão de outro povo. Não havia descanso debaixo do poder romano. Havia descanso no Shabá. Havia descanso no dia que eles tiravam para lembrar do Senhor. Nós, que não somos judeus, encontramos descanso também em um sábado, que não é um dia da semana, mas é uma fé naquele que foi Senhor do sábado. Nele nós descansamos de nossas obras, nele nós encontramos a nossa paz, nele nós paramos de trabalhar incessantemente para tentar conquistar e receber alguma coisa de Deus, nele nós temos o nosso 7º dia de criação. É nele que paramos, é nele que cedemos, é nele que descansamos. E então deixamos de tentar conquistar alguma coisa para simplesmente receber, para simplesmente desfrutar, para simplesmente descansar nos braços de um Cristo que deixa claro que o seu fardo é leve e que nos convida a descansar as nossas almas no único que pode realmente trazer paz. Não é a paz romana e nem é mais a paz judaica, é a paz que recebemos a partir da cruz. Em um Deus que acaba com toda a guerra. Roma não acabou com as guerras. Descansar um dia da semana não limpava os pecados dos judeus, mas descansar nele, isso sim, nos levará a um conforto eterno. Pensa na conversa entre Mateus e Quintus. A gente vê ser reforçada a concepção de que um publicano era um traidor do seu povo. Onde é que estava a paz de Mateus? Quando Mateus fala de Simão e que ele não era confiável, Quintus desdenha de Mateus, afinal ele é considerado um traidor. Mateus diz que tem seus motivos, quais ainda não foram revelados no seriado, mas isso traz uma reflexão para nós. Assim como Mateus, muitas vezes fazemos denúncias de coisas que também estamos fazendo, tentando arranjar desculpas que são inconiventes para nos justificar, para tentar encontrar algum tipo de paz. É justamente a questão de apontar o cisco no olho do outro, sem tirar a trave do nosso olho, que Mateus vai registrar mais à frente no discurso de Jesus. Mateus estava acusando Simão de não ser confiável, mas ele mesmo não era. Mateus acusou Simão que estava se aproveitando da situação para se dar bem e não sofrer juntamente com seus companheiros judeus, mas era exatamente o que Mateus estava fazendo ao ser um publicano, a fim de não sofrer as mesmas coisas que o povo judeu sofria por causa dos impostos. Mateus diz que tinha os seus motivos, mas sempre há. A gente sempre consegue arrumar motivos que justifiquem nossas ações em benefício próprio. Todos estamos trabalhando para tentar achar uma paz que a gente não acha. É fácil acusar os outros daquilo que nós mesmos fazemos como uma forma de apaziguar as guerras que estão aqui dentro. Bom, a história continua e a gente encontra Simão entre os comerciantes, tentando ganhar o prestígio deles para depois entregá-los para Quintus, para que dessa forma ele fosse isento de seus impostos. Sua justificativa? Ele tem que cuidar de sua família. Paralelo a isso, Nicodemos estuda sobre exorcismo, talvez uma tentativa de buscar uma solução que ele não conseguiu com Maria de Madalena. Shmuel entra abruptamente falando que a mulher endemoniada estava bem e que o Sinédrio estava agora convocando Nicodemos. A suspeita inicial dele é que o exorcismo feito por Nicodemos tinha surtido efeito só depois, algo estranho, mas dada a natureza particular da condição em que aquela mulher vivia, poderia de fato ter acontecido. Nicodemos trouxe paz e descanso
descanso para aquela alma, ele pensa. Nicodemos então decide ver com os próprios olhos. Quando Nicodemos a encontra, Maria explica que foi outra pessoa que trouxe descanso para sua alma. Ela não sabe bem como foi, mas entendia que foi redimida. Ela não podia dizer quem era, porque o tempo dele ser conhecido ainda não havia chegado. O que nos lembra o Evangelho de Marcos, conhecido por repetidas vezes fazer questão de mencionar que Jesus pediu para que as pessoas curadas por ele ficassem em silêncio, justamente porque o tempo dele ser conhecido não tinha chegado ainda. Ele ainda ia trazer a paz. Ele ainda iria trazer o descanso. E ainda mais, ela dá um testemunho belíssimo. Ela diz: eu era de uma forma e agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra foi ele. Maria poderia não entender todos os detalhes de como aconteceu a sua redenção, mas ela sabia quem era o responsável. Ela não tinha descanso e ela encontrou nele o seu descanso. Entre o antes e o agora, Jesus aconteceu. Entre a possessão e a libertação, houve um encontro com o Redentor, de forma que isso também pode acontecer conosco hoje. Nem sempre podemos explicar todos os detalhes da nossa salvação, e muitas vezes parece que foi do nada, foi uma coisa que aconteceu de repente, mas aquelas palavras que ouvimos várias vezes, que pareciam não fazer sentido, que eram talvez motivo de chacota da nossa parte, em algum momento arrebataram o nosso coração e nós não conseguimos entender como não entendíamos antes. Tudo muda, tudo passa a fazer sentido de uma forma completamente diferente. E junto disso, nós mudamos, porque a genuína conversão traz mudança. Maria mudou a forma como ela via e vivia o mundo. Assim também deve acontecer conosco. O encontro com Jesus não nos deixa da mesma forma que antes, justamente porque vence as nossas guerras. Se não formos transformados em nossos comportamentos quando encontramos Jesus, estamos dizendo que a salvação não passa de uma percepção simplesmente interior, sem efeitos práticos e visíveis exteriormente, mas o descanso de nossas almas muda quem somos. A redenção tem efeitos não só para nós, mas tem efeito no mundo a partir de nós. A salvação não é somente uma percepção interior, não é só uma iluminação interna. Antes, os seus efeitos começam dentro de nós e se manifestam exteriormente em nossa forma de viver e de se comportar. Descansamos, e então nos tornamos pacificadores. A verdadeira fé não é algo que é somente dita, mas é vivida e manifestada nas obras que praticamos e que glorificam a Deus. Nesse episódio, os personagens que já conhecemos estão se reunindo para celebrar o jantar da Páscoa. Maria, à sua maneira ainda incipiente e aprendendo, faz um jantar simples com poucos convidados. Nicodemos, por outro lado, faz um jantar suntuoso, rico, cheio de convidados importantes. Um deles faz questão de querer sentar próximo à cabeceira, próximo a Nicodemos, a pessoa mais importante do recinto. Mateus se encaminha para uma casa. A gente entende que é a casa da sua família, mas ele observa pela janela e não entra, sentindo que seria rejeitado. Simão, sua esposa, idem, o nome fictício, já que ela não aparece na Bíblia, e André começam a celebrar o jantar, mas Simão sai por causa do seu acordo com Quinto. Na casa de Maria, convidados inesperados começam a chegar, e de repente, Jesus chega na casa dela. Nesse momento, nós vemos os núcleos judaicos, que fomos apresentados até então celebrarem esse importante jantar. Mateus come na rua com um cachorro, como uma representação do que ele era por ser um publicano, um cão de rua, rejeitado e desprezado, celebrando o dia do descanso, mas sem paz. Mesmo que ele possuísse dinheiro, ele era rejeitado por todos, pela família, pelos compatriotas, pelos romanos a quem ele servia. Simão rejeita o jantar, que relembra da libertação da escravidão para servir ao império que domina sobre os judeus. Não é relato disso na Bíblia, mas parece ser um indício da índole que ainda precisava ser transformada de Simão querer salvar a própria pele. Algo que o levaria a negar Jesus no momento em que ele seria levado pelos romanos. Os fariseus, que se achavam importantes seguidores fiéis à lei, celebram o jantar com riqueza e pompa, recitando versículos e pensando que estão próximos de Deus. Os fariseus não têm descanso. Nicodemos está nervoso, pensando no que viveu e nas respostas que ele não encontra. É na casa da ex-endemoniada que Jesus senta e traz a única paz verdadeira para a alma. É com Maria que Jesus está. A Maria que se confunde na preparação do jantar, que deixou um lugar separado para Elias, mas esse era outro jantar. Ela se confunde, mas é Jesus que se assenta no lugar de Elias. Jesus seria confundido com Elias, que haveria de vir, mas ali estava aquele que era superior a Elias. Jesus não escolheu assentar-se com os fariseus, mas escolheu sentar-se com os simples e trazer paz para aqueles que não têm nenhuma força, nenhum recurso humano para lhes pacificar. Jesus chamou para si aqueles que ele queria como discípulos, celebrou com eles a Páscoa, tanto na celebração do começo do episódio, quanto na celebração do final. É a passagem de Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa que é citada. E é justamente Maria que personifica ali as características da mulher virtuosa. Ela lê uma passagem que fala sobre o descanso de Deus, e eles celebram com Jesus, o Deus encarnado, a Páscoa. Isso nos ensina que Deus reside não nos que estão cheios de si, mas se assenta junto daqueles que conhecem sua condição e em humildade o seguem. O mestre é quem escolhe para si os seus discípulos. Aqueles que buscam lugares de honra serão rejeitados, mas os que buscam o Senhor é que recebem a honra de assentar-se com ele à mesa e só aí encontrar a paz que o mundo tanto busca, mas que está disponível unicamente no descanso da obra do Calvário.
Essa é uma meditação com algumas curiosidades do segundo episódio da primeira temporada de The Chosen. Chega até você graças aos membros aqui do 2 Dedos de Teologia. É porque eles ajudam o canal que nós podemos trazer vídeos como esses. Se você quiser nos ajudar a manter teologia viva no YouTube, considere não só se inscrever no canal, mas também ser um dos membros. Nos vemos toda semana, terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã aqui no YouTube. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.